eu quero. Nem cadeira eu botei hoje, eu vou reclamar dele. Olha, nem cadeira eu veio hoje. Quando você disser, viu, minha produção preferida? É o cara. É. Boa tarde, bom dia, boa noite. Como eu sempre falo, a gente não sabe a hora que vai passar isso aí na casa de vocês. E hoje, nem cadeira tem hoje aqui. Eu só tô sozinho aqui nesse lado da mesa, porque meu amigo, meu sócio, Rafael Castelo Branco. Cadê você, Rafael? Tá ganhando dinheiro e eu trabalhando para ele. Então, hoje vai ser melhor ainda, porque Rafael fica com aquelas perguntazinhas dele sem sentido nenhum. Então, vocês vão ver que o negócio vai fluir, até porque do outro lado tem um cara inteligente, rapaz, um cara culto, e o cara que vocês vão ter muito, vai ter muito papo bom aqui. Meu amigo, doutor Diogo Ramos. Eu vou tirar doutor, você é meu Tira, amigo. doutor. O nome do podcast é Sem Jaleca. Então, eu acredito que seu público está esperando aí uma conversa informal, uma história de vida, enfim. Isso. Fica à vontade, é Diogo. Mas pode pode ficar porque sem jaleco, a ideia é você tirar paletó, mas se quiser ficar de Eu tô sem paletó... gravata, pronto. Não, Combinando tudo bem, com o podcast. tudo bem. Diogão, me conta uma coisa aí, a gente já pra dar o pontapé. O que é que hoje... Eu me encontrei com você na entrada ali. Você já tava vindo de onde, cara? Rapaz, eu tava vindo de Palmares. De Palmares. Desenvolvi uma agenda de trabalho. Tu sabe que Ah. em Palmares eu coordeno um curso de Direito lá na Mata Sul. Eu fui procurador em 2 municípios daquela região. Tenho muitos amigos em Palmares. Tenho grandes laços profissionais e pessoais, né? Então, Mas tu não é de lá. não sou de lá. Eu sou cidadão palmarense, né? Ano passado, a Câmara de Vereadores me conferiu o título de cidadão palmarense, assim como também sou cidadão paulistense. Por quê? Foram 2 cidades onde eu fiz muitos amigos e tentei deixar alguma contribuição acadêmica, profissional, institucional. Então, assim, eu tenho um carinho muito grande por Palmares e até hoje mantenho vínculos pessoais e profissionais por lá. Mas tu é recifense? Sou recifense. E a gente tá muito perto da minha origem, né? O estúdio de vocês fica aqui na Ilha do Leite, né? Sim. E meu primeiro berço no Recife foi a comunidade dos Coelhos. Sério? Rapaz, essa Rua Francisco Alves, foi o meu primeiro endereço. Rua Francisco Alves dos Foi Coelhos, em 1988, quando era uma comunidade muito pequena, Sim. mas já fazia parte da comunidade dos Coelhos. Foi aqui, meu primeiro berço. Tu nasceu e morou nessa rua, praticamente. Nessa rua, Francisco Alves. Foi de 88, agora todo mundo já sabe minha idade. Acabou 88, comigo. bicho, já era praticamente pai de família. Tá já. bom, né? De 88 a 90 eu morei aqui, né? Nos Tu Coelhos. nasceu... Aqui, Sim. Casa Amarela, né? Sim. Na Barros Lima. Sim. Vim morar aqui. Quantos filhos teu pai... Vocês 2. Eu e meu irmão. Certo. Minha mãe perdeu uma barriga de gêmeos antes de mim, né? Sim. Gestação completa, perdeu realmente o nascimento. Então, tiveram 4 mais 2 vivos, assim certo. por dizer. Então, em 98 eu me mudei para a Zona Oeste. E interessante, se você olhar a Rua Francisco Alves, você vai ver aqui a Ponte Joaquim Cardoso. Eu morava no pé dessa ponte. A prefeitura indenizou todo mundo. Indenizou vocês na época? Retirou todas as famílias e aí a gente precisou sair, né? E por isso que minha história... Eu saio da região central do Recife, numa comunidade pobre, e vou para a Zona Oeste, Cordeiro, né? Por isso que ainda hoje eu moro para as bandas da Caxangá. Então, de 98 até agora, eu moro na Zona Oeste do Recife. Mas eu tenho uma curiosidade. Quando a prefeitura bate na porta de vocês e diz assim, ó, vamos precisar dessa área aqui, a grana que chega é uma grana que vale a pena ou não? Olha, eu lembro de pouca coisa na época, né? Certo. Eu tinha 10 anos de idade, mas lembro que havia muita disparidade entre o valor de oferta, né, da prefeitura. Algumas pessoas judicializavam, questionavam com advogados qual seria o parâmetro ideal a partir de uma avaliação imobiliária. Então, existia muita disparidade. Hoje há uma proximidade maior, porque estuda se há ponto de comércio, se há avenida, se há alguma afetação àquele imóvel. Então, hoje os valores, por se dizer, são mais equilibrados, mas ainda assim enseja muita discussão judicial. Existem muitas ações judiciais para discutir se esses valores de indenização são corretos ou não e leva em conta todas as características, porque não é só um imóvel de 100 metros quadrados. Se é numa avenida, se tem um ponto de comércio, se tem um fator histórico, se tem um fator cultural, então tudo isso precisa ser levado em conta para atribuir preço a esse imóvel. Aí me conta assim, teus pais faziam o que na época? Como era a questão da grana? Eu gosto de saber da questão da grana. Eu vou abrir o jogo com você, você sabe que eu sou um admirador do seu trabalho. E aqui só vai contar para mim, para você e para e para todo mundo, para todo mundo. É isso aí, mas eu tenho muito orgulho da minha história de vida, sabe, Felipe? É interessante. Eu venho de família muito simples, muito humilde. Né? Meu pai motorista, minha mãe professora, até hoje eles exercem, não se aposentaram. Meu pai tá batendo na minha porta todo dia. Veja aí, eu tô vendo a documentação, porque eu entendo que ele já tem tempo de contribuição especial, ele trabalhou na indústria um tempo.
Mas ele é motorista de ônibus ou carro normal? Não, ele é de carro normal hoje. Certo. Na verdade, hoje ele trabalha numa clínica oftalmológica. Toda a vida dele ele trabalhou para médicos, para o segmento de saúde, né? Mais tranquilo. E uns 20 anos que ele trabalha nesse segmento de médicos oftalmologistas. Trabalhou muitos anos na Fundação Triniventura, no Hope. Hoje trabalha para um grande empresário na área de oftalmologia. Então, é jovem, teu pai é jovem. Também, ele é relativamente jovem. Mas está perto de se aposentar. E eu tô aí doido para se aposentar, mas não vai parar, porque ele é hiperativo, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Ele não pode ver um chuveiro de ajuste que ele vai lá e ele mesmo faz. É daquele típico do trabalhador brasileiro, né? Lógico, ele tem essa tipicidade. Né? Mas educou os 2 filhos com muita dedicação, né? A família, aos filhos. Meu irmão é contador, é professor universitário também, né? Tem a estrutura de vida dele e tua mãe? Organizada. Minha mãe é professora. Minha mãe é professora. Até a base de ensino também vem muito daí. Também, eu costumo dizer que minha escola era 24 horas, né? Quando todos meus amiguinhos largavam ali meio-dia, chegava em casa, continuava no almoço, continua no lazer, continua. Então minha mãe é professora até hoje, ela é professora da rede estadual, né, de educação. E a gente sabe que naquela época o professor basicamente tinha um salário de subsistência. Hoje ainda é. Sim. Muito aquém do que ele merece ou do que deveria ser um país que tem proposta com a educação, mas o piso nacional da educação trouxe um pouco de dignidade, trouxe um pouco mais de dignidade. Alguns outros programas estaduais e nacionais trazem um pouco mais de dignidade ao professor, embora destaque se ele merece muito mais. Sim. Pela importância que se tem a educação para a transformação da sociedade. Então, uma professora, né, meu pai motorista, eles educaram a família assim. Mas, assim, nessa época, quem lembra ali do final da década de 80, início dos anos 90, é época de inflação muito alta, de muita crise. Descontrolada, onde, basicamente, a gente trabalhava o mês inteiro para fazer compra de supermercado. Eu me lembro, eu não sei se você vai recordar isso, você é mais jovem do que eu, mas eu me lembro quando a gente fazia feira eu ia com minha mãe, e aí... Por exemplo, chegava naqueles corredores de supermercado e vinha o cara remarcar preço. A mãe, corre logo, pega logo. Pega logo. Você pegou, colou, né? Você pegou, não tem, ele vai remarcar. Pega logo aquilo ali, porque antes dele passar a remarcação, né? E às vezes, de repente, remarcava de manhã e à tarde já era outro preço. Era impressionante aquilo ali. Lembro, era impressionante. E lembro de outro modelo também. Aqui no mercado dos coelhos, né? Nessas regiões, tinha um comerciante muito famoso, que ele ainda tem comércio aqui, mas mudou o modelo, seu Petrônio. Eu lembro que ele tinha um balcão, um estante com os produtos, e a gente não pegava o produto, não. A gente dizia, quero uma lata de leite, ele ia lá e pegava e trazia. Quero um pacote de bolacha, ele ia lá, pegava e trazia. Então, era assim. Venda, né? Aqui era basicamente em frente à padaria Santa Cruz. Quem conhece o centro do Recife sabe. Então, eu frequentei o mercado dos Coelhos, eu frequentei o mercado da Boa Vista, eu frequentei muito a padaria Santa Cruz, naquela época áurea, né? Sim. Então, assim, era essa região. Existe a padaria, né? Sim, existe. Passei lá faz uns 2 semanas, tá lá, no mesmo jeito. Engraçado dizer isso. Faz 2 dias que eu tomei um café da manhã lá. Eu saí lá do final da Caxangá, disse, rapaz, eu tô afim de tomar um café nessa padaria. E aí, saudosismo. E quando chega lá, passa o filme, né? E passa o filme, né? Passa um filme na cabeça. Exatamente. Né? Porque era uma época que às vezes eu queria e não podia. Sim, né? Tinha data, tinha conta, tinha uma série de coisas para acessar esse estabelecimento. Mas hoje não, eu saio de 15 quilômetros de distância para ir lá, porque eu tava com saudade de comer um pão na chapa e um café com leite. Aí tu era um bom aluno ou tinha que malhar muito? Rapaz, eu tive fases. Sim. Eu tive fases. Minha mãe sempre foi professora. Enquanto ela foi professora de escola particular, e o filho do professor recebe bolsa, né? Então, eu estudei até a 4ª série, né? Que hoje se chama 5º ano. Na minha época era outra. Era de 1ª a 7ª série, até a 8ª série, né? Depois 1º, 2º, 3º ano científico. Isso mudou. Hoje seria algo equivalente ao 5º ano. Então, até o 5º ano eu fui aluno bolsista de escola privada. Do 6º ano em diante eu estudei em escola pública, integralmente. Isso, tu sentiu a dificuldade? Eu sentia dificuldade. Enquanto eu tinha toda uma assistência na escola privada, eu confesso que até meio que relaxava um pouquinho. Minha mãe sempre estava ali forçando. Meu amigo, quando eu vi as deficiências da escola pública e senti, minha mãe também sentiu, aí eu passei a ser outro estudante. Né? Tu teve que tirar isso Exatamente. Para você ter ideia, eu vou ver se resgato isso qualquer dia. Eu dei uma matéria
quando criança, para o Jornal do Comércio, denunciando que na minha escola não tinha professor de física e química, era física e matemática, eu não lembro. Né? Mas a gente tinha 6 meses já de aula e eu denunciei num jornal desse. Já gostava da confusão. Já gostava de confusão. E defendeu participei de Grêmio, de eleição para diretor de escola, desenrolado. Eu sempre tive vida política nos espaços onde fui inserido. Certo. Né? Então, naquela época eu já denunciei e a repórter falou comigo. Eu tenho esse recorte guardado até hoje dessa matéria. Mas para você ter ideia, na época, na educação pública, a gente não tinha esse acesso. Então, eu entendi que naquele momento eu precisava me dedicar mais. Eu estudava as horas regulares, estudei um tempo de manhã, um tempo à tarde, mas estudava muito em casa. E tem um programa, cara, que eu achava arretado. Eu não sei se ainda existe, porque tem televisão, tem YouTube, tem televisão aberta, fechada, streaming, mas tinha um negócio chamado Telecurso 2000. Sim, era da Globo, né? Era da Globo, cedinho de manhã. Aquele negócio tinha que acordar muito cedo. Eu devo muito àquele Telecurso 2000. Sim. Todos os dias, quando já estava no ensino médio, eu me levantava cedo para assistir Telecurso 2000. Tu estudava em casa vendo isso, depois ia para aula de manhã à tarde. Vamos lá. Eu tive 2 fases na vida. Sim. Até os 16 anos, eu só estudava. Então, eu fazia o telecurso de manhã cedinho, aí depois eu dormia um pouquinho. Certo. E à tarde eu estudava. Mas aos 16 anos eu comecei a trabalhar, até hoje. Tu começou a trabalhar em quê? 16 anos. Eu trabalhei no Atacadão. No Atacadão, certo? Primeiro, só tinha um Atacadão no Recife que funcionava ali na BR, aquela BR-101, né? Na Iputinga. Sim. Que era antiga. Vê, a gente é velho, viu, Felipe? Sendo mais velho do que eu. Era antigo Socimasa, não sei se você vai lembrar. Demais. Aí o primeiro Atacadão comprou o Socimasa, né? E eu era auxiliar ali no supermercado. Então foi meu primeiro emprego. De 16 anos pra cá, eu nunca sei o que é deixar de trabalhar. A primeira grana, quando pingou, o que é que tu fez? Rapaz, eu acho que a primeira grana, quando pingou, eu comprei um celular. Não tinha celular. Não tinha, né, cara? Não tinha celular. Então a primeira grana que pingou, eu comprei o celular. O quê? Tu lembra qual era o Nokiazinho? Era o Nokia 61? Como era? 620? Era um Motorola. Que parecia um aquário, todo azulzinho. Sim. Sem paleta de cor, sem nada. A produção tu já sabe qual é esse. Eu não lembro o nome, não. Mas eu lembro que era um Motorola prateado, tamanho médio. Foi o primeiro celular que eu tive. E aquilo era massa, né? Aquilo aí tu já chegou com... eu ia pra escola com aquele celular. Mas não mas tinha não ligava também. Não ligava, não tinha. Ninguém tinha celular. Meus amigos não tinham celular. Já era o... Já na escola, né? Já se destacava um pouquinho. Então, quando eu passei a trabalhar, aí mudou um pouco o cenário. Eu passei a estudar de manhã para trabalhar à tarde e noite. Cara, eu trabalhava das 14 às 22 horas. Aí eu acordava de manhã cedo. A telecurso já boiou. Não. Não, tu estudava. Às vezes faltava as aulas. Era de segunda a sexta. Às vezes tinha reprise no sábado. Isso. Mas eu fazia o Telecurso 2000 cedinho, ia para a escola e depois ia trabalhar. E assim, dormindo 5 horas, dormindo 4 horas. E detalhe, não era trabalho de segunda a sexta, não. Ô, produção, quando ele falar, tenta colocar esse celular. Ele te mostrando aí, ó. Ele mostrou o celular? Aqui o celular. Era exatamente esse. Esse foi o meu primeiro. Qual é o celular? É um Motorola. Esse aí, meu né? irmão. Tá com saudade, né? Eita, que saudosismo deu agora. Rapaz, mas levava queda e não quebrava. Não quebrava. Né? Era botãozinho, não era touch feito hoje. Então, e assim, eu não sei se você precisa da fase que você pegava, ligava e fazia alô, aí desligava. Eram 3 segundos, não eram cobrados. Então você tinha uns diálogos de 3 segundos. Eu namorei muito nos 3 segundos, viu? Dava tempo, dava, né? Tava onde? Tô por aqui. Paquerei muito nos 3 segundos. As pessoas achavam que 3 segundos era muito. 3 segundos não é tão rápido, não. Dá pra você perguntar. Eu acho que aqui trouxe um trauma terrível. Né? Mas usava muito isso, porque era de graça, né? Era de graça. Pra quem é mais jovem aí, sabe? Você fazia até 3 segundos de ligação e não era cobrado. No fixo e no móvel. Mas isso se popularizou muito no telefone móvel. Demais. Hoje em dia, ninguém mais faz isso, porque a gente tem muito acesso à comunicação. É uma loucura isso, né? Porque a gente é da época, eu digo sempre, do analógico. Estamos agora estamos na parte tecnológica. Eu fiz curso de datilografia. Tu fez datilografia? Eu pulei, né? Mas antes disso, eu fiz muitos cursos. Eu fiz datilografia, eu fiz inglês, eu fiz Linux. Uma bolsa que eu ganhei muita bolsa de estudo. Muitas bolsas de estudo. Eu devo muito à comunidade da Primeira Igreja Batista do Engenho do Meio, porque eles tinham um projeto social que envolvia esporte, informática, educação, e eu fazia parte desses projetos antes dos 16 anos. Então, fiz curso de Linux, eu fiz cursos na prefeitura, de assistente. Eu sempre estudei, eu sempre tive um nível de aceleração por estudo. Nunca pude bancar aquele estudo que eu queria, mas as oportunidades que eu tinha, eu sempre abraçava. Diogão, você é um case de sucesso, porque veja só, você fez parte de uma comunidade pobre, isso, né?
E, na verdade, seus pais tinham um trabalho, obviamente. Então, eu acho que hoje, eles, no trabalho deles hoje, seriam considerados classe média. Sim, tá? sim, mas na época Na não. época, não. Na época não. Então, assim, eu acho que não só toda essa ajuda social que você teve da igreja, da escola. Cara, nem todo mundo pega essas oportunidades e tá. Porque assim, a gente não começou a chegar ainda na sua história de hoje, que eu conheço você, que a gente vai chegar nela. E eu gosto muito de ir lá atrás, de tentar buscar o porquê você chegou. Então, assim, tu começou nessa ajuda de igreja, de escola, mas tu pensava já em alguma coisa de direito ou foi fluindo Minha naturalmente? história com direito ela é muito impressionante. Hum. Eu sempre quis direito para ser advogado. Certo. Então, hoje eu sou professor universitário, já antecipando um pedaço, Sim. né, no curso de Direito, e vejo muitos alunos com dúvida, não sei se eu faço para juiz, para promotor, para delegado, para advogado. Eu queria ser advogado Sim. e para isso fiz Direito. Entendi. Então, assim, eu tive o privilégio de não ter essa dúvida. Eu já queria ser advogado antes mesmo de entrar na graduação. Você, até pelo tempo de formato que você tem, você acha que as pessoas hoje querem ser juiz, querem ser delegado e tal, por conta realmente de vontade de exercer aquilo ali ou por conta da estabilidade financeira que aquele cargo te dá? As pessoas, é um ponto de vista, né, pessoal. As pessoas querem a estabilidade, a Sim. segurança que se tem, né, porque você sabe que quem decide empreender ou quem Sim. decide enveredar os caminhos da advocacia acaba encontrando muitos altos e baixos, então as pessoas querem a segurança e tem um pouco do prestígio social. Sim. Eu não vou aqui deixar de perceber isso, Sim. ou de expor essa percepção que eu tenho. O prestígio social associado à estabilidade, né, acaba atraindo muita gente para a via do concurso público. E às vezes são pessoas que se atraem sem conhecer os detalhes da rotina. Sim. E né? as dificuldades em passar E no as concurso dificuldades, porque não é um mar de rosas. Tem suas dificuldades, tem seus traumas, Isso. né? Tem seus caminhos. Então a pessoa precisa ser feliz escolhendo aquilo que gosta de fazer. Então eu tive a felicidade, e tem uma história, viu? Esse negócio de ingressar na universidade, na minha época, não era igual hoje, não. Hoje. E aí preciso dizer, houve um incentivo muito forte dos governos à época, principalmente a partir de 2002, para popularizar o ensino superior. Mas na minha época era muito difícil, cara. Eu fiz COVEST e COP7. Sim. Eu fiz as primeiras provas do Enem. Quando foi lançado o ProUni, né, pelo então ministro Cristóvão Buarque, eu fui da primeira leva. Pernambucano, eu não sabia. Mas fez política em Brasília, né? Ele sempre... Ele foi governador de Brasília. Ele foi governador, foi deputado distrital, né? E federal por Brasília, salvo o melhor juízo. Então, quando ele lançou o ProUni, eu peguei a primeira leva do ProUni. Eu fui aluno bolsista do ProUni. É por isso que eu digo, essas políticas de acesso à educação são muito importantes. Eu tive bolsa no ensino primário, eu tive bolsas de formação técnica no ensino secundário, nem sei mais se é essas expressões que se utiliza, né? No ensino médio, hoje ensino médio, precisa entender, que eu tenho 2 filhos, precisa acompanhar isso. E no ensino superior, eu tive bolsa. Eu sempre fui bolsista. Todo o meu acesso à educação foi por intermédio de política de acesso. E tua bolsa, depois que tu pagas, é feito... Não foi FIES, foi bolsa. Mesmo. Bolsa mesmo. Quem pagou foi o governo federal. Certo. Eu estudei na extinta Faculdade Marista, né? Sim. Naquele mosteiro de padres, na Rua Pipucos, um lugar assim centenário, né? de um clima maravilhoso, né? Que serviu de seminário, serviu de convento. Hoje eu não sei qual a destinação daquele prédio, mas aquele devia ser patrimônio de Pernambuco, porque o próprio uma capela dentro da faculdade, o próprio prédio era uma inspiração e era um ambiente totalmente diferente daquele que eu estava inserido. Eu me achava assim, eu tinha prazer de estar na faculdade. Mas você sentia algum tipo de preconceito por ser bolsista, não? Não, eu tive muita sorte na minha turma. Certo. Eu sempre fui muito bem acolhido, sempre fui muito incentivado. Claro, eu não podia comprar livro, eu era o menino que tirava xerox. Sim, eu fui aluno xerox. Até hoje. Eu pegava xerox de todo mundo e qual era o retorno? Era ter a minha de graça. Sim. Não era pra nada. Não, sim. Né? Era no caminho do meu trabalho. Sim. Né? Eu fui analista de projeto, aí a vida profissional deu muito giro. Era no caminho do trabalho que eu nunca só estudei. Certo. Sempre estudei e trabalhei. Era no caminho do trabalho, eu pegava as cópias de todo mundo para tirar. Só para ter a minha de graça. Ótimo. Né? Hoje em dia, não. O mundo tá digital. Meninos... Vocês tinham aula gravada? Porque a gente passava, na minha época... Com um gravadorzinho. Um gravadorzinho e alguém transcrevia aquilo. Tinha. Alguém transcrevia aquilo. Tinha também? Tinha. Era parecido com os pendrives, né? Mas eu não tinha aquele negócio.
Alguém gravava, um pouco mais de condição de comprar, gravava e depois compartilhava. E transcrevia. Na minha época a gente transcrevia, cara, e revezava. Minha letra era horrorosa. Eu tive que transcrever com letra de forma. Colega, uma grande amiga, pra mim, a aluna número 1 da turma. Eu vou citar o nome dela porque eu tô elogiando, né? Sim. Roberta Campelo. Sim. Roberta fazia essa transcrição e cedia gentilmente o caderno pra gente. Então, opa, maravilha. Sempre tem. A gente tirava cópia do caderno, mas ainda assim eu pegava o caderno dela, pegava os livros e fazia as minhas anotações. Então manda um abraço pra ela, Lisa. Roberto, um abraço pra você. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo companheirismo. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você, por seus filhos, por seu marido, enfim. Você é uma pessoa que marcou a minha graduação em Direito. Isso, e o caderno dela é maravilhoso. Não, e o caderno dela, maravilhoso. E ela cedia com muita gentileza, muito companheirismo. Mas você, voltando, você tava na sua Cimasa, na antiga Atacadão. Na Atacadão, já né? com seu celularzinho no bolso. Isso, já vivendo ali, uma rendinha de subsistência, entendendo o que é o mundo. Aí tu começa, tu entra na faculdade ainda trabalhando lá, não? Tem uma história. Deixa, eu rapaz, tem uma história muito interessante. Eu acho que o direito... Tem uma coisa de DNA, quando a gente escolhe direito. Sim. Eu tava lá trabalhando, como eu te disse, eu trabalhava de domingo a domingo, com uma folga na semana. Às vezes a folga era na terça, na quarta, era escala. Mas sábado eu sempre trabalhei. Aí o governo do estado, na época do governador Jarbas, lança um programa chamado Rumo à Universidade. Sim. Eu me arrependo todinho agora, jura tu. Quando eu olhei o Rumo à Universidade, o que era? Preparava os estudantes das escolas públicas para entrar nos vestibulares. Covest Copset, né? O PE, o Unicap. O PE acho que tem outro nome. Não me lembro exatamente. Mas era um programa, era um cursinho pré-vestibular para os alunos do governo do estado. Era sábado e domingo o dia todo, Felipe. De 8 às 18, cara. Com 1 hora de almoço. Sábado e domingo. Isso onde era? Isso era em várias escolas. Certo. Eu estudei no Raquel de Medeiros. Aí o Rumo à Universidade faz uma seleção, porque não tinha vaga para todo mundo. Sim. Acho que se inscrevem assim. Vou dar números. Vou chutar aqui, lógico. Mas dentro da proporção que eu lembro. Tipo, 20 mil inscritos, 2 mil foram selecionados. E eu estava entre os selecionados. Show de bola. Então eu entrei no filtro aí de 10%. Eu me lembro que a proporção era essa. Tu já tinha sabido que tu tava no palio. Até pra passar no vestibular. Mas ia bronca. Eu trabalhava no final de semana. Meu trabalho não era de segunda a sexta. Eu não podia perder o emprego, porque já tinha auxílio na família, já tinha compromisso relacionado a isso. Aí eu me lembro, essa história também me marcou. Eu chego no Recursos Humanos e digo, olha, eu passei num programa do Estado, eu vou estudar. E ainda dava um dinheirinho, viu? Eu acho que o Rumo à Universidade, você estudava sábado e domingo, eu acho que dava R$50 por mês. Oh, coisa maravilhosa. Naquela época era um dinheirão. Aí eu cheguei no RH da empresa, eu queria trabalhar um pouco mais durante a semana e folgar sábado e domingo. Mas folgar no Enem, ou se não, minto eu. No sábado, quando eu largar do estudo, eu venho, porque o supermercado fechava 22 horas. Sim. E no domingo eu não venho e faço aí acordo de compensação de horas. Sim. Aí o RH, vou pensar. 1 ou 2 dias depois, o RH, junto com minha liderança, negou. Só olha, a gente não pode fazer isso por você, se fizer com você, vai fazer para todo mundo. Eu digo, mas meu amigo, ninguém aqui na empresa passou numa seleção dessa e foram 20 mil pessoas para 2 mil vagas e eu entrei. Tô dando números hipotéticos. Não. Mas aquilo me trouxe uma revolta. Aquilo me trouxe um desespero, uma agonia. O que farei, né? Eu disse assim, eu não tenho nada, vezes nada é igual a nada. Rapaz, ninguém falava com o gerente geral do estabelecimento. Porque tinha hierarquias, né? Tinha uma estrutura de hierarquia. Um belo dia eu disse, eu vou falar. Se ele não me der, eu vou pedir demissão desse emprego. Aí, tu já foi preparado. Cheguei na sala do gerente geral, que era um cara do Sudeste. Sim. Lembro o nome dele até hoje, não lembro sobre o nome, mas Marcelo. Tenho gratidão e apresentei nas minhas orações. Bati na porta dele, peguei um recorte de jornal dizendo que era o Rumo à Universidade e qual era a concorrência que tinha tido aquele processo seletivo e entreguei. Disse, o senhor tá vendo isso aqui? Ele disse, estou. Pronto, o governo do estado lançou esse programa, foram 20 mil pessoas, passaram 2 mil. E eu passei nesse meio. Eu fui falar com a RH e com a minha liderança, elas disseram que não podia aceitar. Eu queria que o senhor me desse essa oportunidade. Porque para mim, prioridade não é trabalho, é estudo. Mas assim, pá! De lata. E todo mundo olhando assim, o que aquele doido foi fazer na sala do gerente geral? Falei, soltei a bomba e voltei. O não tu já tinha. Felipe, não deu 1 hora. O RH me chama, eu digo, pronto, agora eu vou ser demitido. Passei por cima do RH, vai ser demitido. Vou ser demitido, o RH. Mas assim, o RH tava com a cara truncada. Com certeza. Olhou pra mim e disse assim, você é corajoso e tem audácia. Eu admiro gente assim. O gerente geral liberou você a fazer esse programa. Então, que maravilha. aquilo pra mim foi
foi fundamental. Me trouxe uma felicidade tão grande. E mal sabe a empresa o quanto você ia vestir a camisa mais ainda. Mais ainda, cara. Eu vestia a camisa. E tem um detalhe, eu fazia rumo à universidade de 8 às 18, aqui em Santa Amaro, no Colégio Raquel de Medeiros, era o meu polo. Eu pegava o ônibus e ia-me embora lá para Dois Irmãos. Com um almoçozinho só. Só com almoço. Ia trabalhar. Aí normalmente chegava lá às 19, ficava até às 22. No domingo acordava de 6h30 da manhã para pegar o ônibus e ir pro rumo de novo até às 18 horas. Isso durante quanto tempo, mais ou menos? Um ano. Um ano assim. Um ano assim. E deu certo. Eu fiz uma excelente nota no Enem. Sim. Na época. Tinha os primeiros anos do Enem, né? Sim, já eu fiz uma excelente nota a ponto de me dar uma bolsa no ProUni. Opa aí. Me deu uma bolsa no curso de Direito na faculdade que eu escolhi. Então, assim, deu certo. E eu sinto muita falta de investimentos dos atuais governos em programas como esse. Porque todos os acessos que eu tive foi com base no programa de acesso à educação. E olha aqui, veja que interessante. A gente falando entrando até na seara da política, você falou aí dos governos de esquerda e falou de um governo de Jarbas que não é esquerda, literalmente. Então, assim... Cada um tem sua contribuição, exatamente, né? Cara. São políticas que deviam se... Porque entra outro, faz não. Acabou, não tem mais. Eu acho, você falou de um cara aí, Cristóvão Buarque. Esse cara eu adoro. Eu nunca fui fã digamos assim, da política que ele praticava no começo. Depois eu fui entendendo e fui me colocando dentro do contexto. E vi que o cara, ele era espetacular. Ele, se eu não me engano, ele foi... Ele teve uma pena, ele foi ministro da Educação, ele foi demitido por telefone. Então ali acabou... O criador do ProUni, né? Quem criou foi ele. Eu me lembro que foi alguma coisa política, uma questão de... Essas reformas a gente sabe como funciona. E foi uma pena, cara, que ele realmente era um cara fantástico. E sumiu, não sei onde ele... Também, não sei onde ele tá. Não tem acompanhado, mas deixou um legado, né? Deixou um legado importantíssimo. Um legado importantíssimo. Eu sou muito grato. Você é prova disso. Rapaz, eu estava até conversando com um empreendedor educacional. O ticket médio do preço das universidades nos últimos 10, 20 anos caiu drasticamente. Sim. O que se pagava na época, na faculdade onde eu estudei, era 3 vezes o valor que se paga hoje. Certo. Eu não tinha condições de jeito nenhum. Sim. Se eu fui aluno bolsista, ter terminado o curso de graduação foi uma luta, porque assim, você entra na faculdade, tem a bolsa, mas tinha o transporte, tinha os livros, o lanche lá na faculdade, tinha tudo. Tu lembra que era de manhã ou à tarde da tua faculdade? Eu estudei 80% do curso no horário da manhã. Sim. E depois, porque já tinha ganhado uma promoção, aí tem um segundo vínculo, né? Eu prestei muito serviço a Telemar, trabalhei para Telemar, eu fui de operador, analista de projetos. Começou lá de baixo. Eu fui operador, depois fui supervisor de equipe, depois fui instrutor de treinamento. Operador, o cara que atende o telefone? Aquele inferno do telefone. Era Desculpa mesmo? quem tá em telemarketing, mas eu tenho meus traumas relacionados a isso. Onde era isso? Aquilo era do lado do Exuda. Eu não sei o nome daquela rua. Não era a Contax, não, ali. Era a Contax ali. Era, mas eu trabalhava na célula da Telemar. Era a Contax, depois virou Contax. Mas primeiro era uma célula da Telemar. Tanto aquele quanto a Rua do Príncipe. Era a bandeira Telemar. Você sabe que a Contax é engraçada. Eu vou contar só essa história rapidamente. Ali na Contax, ali é perto do... Como é aquela avenida, cara, ali que fica perto da Marinha ali? Aquela avenida... Hoje é na Cruz Cabugá, né? Pronto, Cruz Cabugá. Não sei se ainda existe. Existe. Não, a Contax era bem perto ali, né? Assim, enfim. Eu tenho 3 amigos que escolhemos fazer na época eu tinha uma produtora, vamos montar uma casa de show ali. O brega estourando e tal. O nome da casa de show era Casa da Mãe Joana. Cara, fizemos a casa tal, maravilhosa. A casa tava boa para aquela região. Contamos com a Contax, que tinha muitos jovens e tal. Só que a gente não fez um detalhezinho. A gente não fez, e aí a dica aí, a gente não fez um planejamento, não fez um estudo de mercado. A Contax, 90% das pessoas eram evangélicas. É mesmo. Era evangélico. Tanto que você vê ali, muitas igrejas evangélicas depois surgiram depois dali. E a Casa da Mãe Joana foi uma tragédia. Foi mesmo. Perdemos muito dinheiro. Nós tivemos um prejuízo gigantesco. Eu agradeço aqui meus sócios, que até hoje quando a gente se encontra, meu Deus do céu, que prejuízo horroroso. Não, e tinha outra história que podia ajudar o teu planejamento. Eu conheço aquele prédio. Sim. Aquele, na verdade, foi um dos últimos prédios que a Contax fez em Pernambuco, tá? Não foi a primeira unidade, não. Ela teve esse ali ao lado do Exuda, que eu não lembro. Ela teve um na Rua do Príncipe. Teve na Mascarenhas de Moraes, não? Teve não, né? Não. Ela tinha ali. Ela tinha na Abdias de Carvalho um centro de treinamento. Esse prédio tá fechado hoje. Onde foi a faculdade Fama.
Né? Ela Sim, teve sei. Eu trabalhei naquele centro de treinamento da Contex. Ela teve na Rua da Aurora, ali perto do Instituto Tavares Buril, Sim, certo? sim. E por último, ela fez aquele mega prédio perto da Cruz Cabugá mesmo. Ali foi a última unidade de Contex em Pernambuco. Então ela empregou muita gente. A Contex Era foi a muita segunda maior empregadora do Brasil. Ela só perdia para os Correios. É impressionante. Ela só perdeu. O pouco que eu sei de gestão, eu devo a toda essa estrutura Porque de você trabalho. cresceu lá dentro, né? Eu trabalhei ao lado do CEO, eu prestava, tinha uma gerente, né, uma gerente de projetos, um coordenador de projetos que ficava no Rio de Janeiro e eu era analista de projetos. Então eu aprendi a ter visão macro, eu entendi o que é um balanço, né? Eu aprendi uma série de coisas do mundo business, do mundo empresarial. E aí, estudando direito. Pela manhã direito e à tarde tu ficava tarde e noite trabalhando para o mundo business, né? Eu nunca tive condições, porque eu já tinha um salário, já tinha vida, já tinha família, eu não podia abrir mão daquele salário para estudar em tempo integral. Aí a Contex me faz a última proposta, disse, agora tu vai para analista de projetos, tu tem umas ideias, tu consegue gerenciar várias coisas, mas não dá para tu trabalhar tarde e noite, tu tem que trabalhar amanhã e tarde. Aí eu mudo para noite. Tu poderia mudar lá na faculdade? Eu poderia mudar lá na faculdade. E o que você achava de estudar à noite? Tu achava ruim? Eu vou ser muito sincero, minha percepção até hoje, estudar de manhã é um privilégio. Quem puder, estuda pela manhã. É a minha percepção. Certo. E você é professor? E é uma percepção empírica, eu não trago dados, não trago nada. Meu rendimento era melhor, minha capacidade de apreensão de conhecimentos era melhor. Então eu estudei 80% no horário da manhã e por necessidade migrei para a noite. Senti o impacto. Chegar atrasado na faculdade, pegando ônibus do centro do Recife para chegar em Apipucos. Então sempre cheguei atrasado, em dia de prova e tudo mais. Né? E isso atrapalhava um pouco o rendimento. Mas deu certo. Eu fico imaginando se tua vida era sempre no limite, cara. Sempre no limite. Agora, eu mudei, eu lembro como hoje, eu mudei pra noite no 9º período, só faltava 2 períodos para acabar o curso. Aí no 9º vem o quê? Pro estudante de direito, prova da OAB. Sim. Você pode fazer. Se você passar, show, você aproveita. Aí, quando eu me matriculei no 9º período, que estava ingressando no período da noite, eu fiz a inscrição na prova da OAB. Não lembro qual foi o exame, isso tem mais de 13 anos. Não lembro qual foi o exame, mas prova da OAB. Aí eu analista de projetos. Tinha umas loucuras que eu fazia, viu, Felipe? Eu ia pro meu trabalho 8 horas da manhã, aí meio-dia era a hora do almoço. Eu corria para a biblioteca do Ministério Público. Sim. Ou para a biblioteca da Unicap, porque eu tava ali ao lado da Exuda. Eu não lembro o nome da rua. Acho que é Bispo Cardoso Aires. Sim, nome da rua ali. Exatamente. Ou eu corria para a biblioteca Rossini Alves Couto, no antigo Hits e Astra, cinema, né? Ou eu corria para lá, aí às vezes estava fechado, às vezes ou eu corria para a biblioteca da Unicap, mas tinha um problema. A biblioteca da Unicap, em período de prova, era exclusiva para estudantes da Unicap, eu não era. Em 1 hora de almoço. Aí, como é que tu comia? Era 10 minutos um sanduíche. Certo. Na frente do trabalho. Rapidinho. E eu passava ali 40, 50 mil. Às vezes chegava atrasado mesmo do almoço. É o risco que vale a pena. É o risco que vale a pena. Vale a pena. Passei de primeira na OAB. De primeira, cara. Não fiz cursinho. Não fiz cursinho. Na academia, entrando no 9º período, eu faço o exame da OAB, passo na primeira fase, aquela festa. Né? Eu lembro que para a primeira fase eu comprei um livro, para a segunda eu comprei 2 livros. Foram os investimentos que eu fiz. Mas no horário de intervalo esse, nessa época, eu morava no Janga. Eu morei acho que 1 ou 2 anos no Janga. Então, Imagina você sair de tempo agora bem cedo, né? O Janga já muito hoje o cedo, trânsito eu tenho um carinho danado ter morado no Janga, mas todo mundo que mora no Janga sabe que o problema é chegar e sair. Morar é um paraíso. Maravilha. Mas eu agradeço muito ter morado lá, porque quando eu largava da faculdade do trabalho, era 1 hora e meia para chegar lá e eu estudando no ônibus. Sim. Eu nem senti o tempo passar, eu ia estudando, eu ia lendo, eu ia me aprimorando, né? Então, assim, foi muito bom isso para mim. E eu passei de primeira na OAB. Então, quando eu colei grau, 2 dias depois eu já estava pedindo inscrição no exame da OAB. E aí tu pede a inscrição. Inscrição nos quadros da OAB. E aí tu entra na OAB, tu já vira advogado de fato. Isso. E aí tu faz, e agora? O que eu vou fazer na vida? Eu posso te dizer que fui muito abençoado na vida, né? Primeiro, eles contou a história da colação de grau. Desesperado para colar grau. Porque eu chego em uma determinada fase, quando eu estava trabalhando como analista de projetos, que a empresa chegou para mim e disse, tu tem potencial de crescimento. Tu pode ser aqui um coordenador, um gerente, um diretor. Chegou uma fase onde tu vai escolher se tu vai enveredar para o mundo business ou se tu vai para o direito. Escolhe. E aí o que é que eu fiz? Eu pedi demissão. Que era teu sonho, cara. É um salário bom, né? Eu lidava com os executivos, eu viajava o Brasil, ia para o Rio, Salvador, Ceará, onde tinha unidade da empresa. Então, eu me relacionei com muitos executivos,
mas eu queria atuar na esfera jurídica. Ainda tentei ter espaço na área jurídica, nessa empresa, mas não tive acesso. Sim. Eu digo, bom, chegou a hora que a dor do parto é a dor necessária para ser feliz. E aí eu peço demissão dessa empresa e vou para a vida. Aí lá atrás, quando eu estava naqueles projetos de igreja, tinha um advogado. Sim. Doutor Elon Pedrosa, uma pessoa que eu agradeço toda a minha imersão no mundo jurídico. Aí Elon já aposentado do Bandep, um senhor com mais de 60 anos. Sim. Ele diz assim, ó, eu tenho um escritório lá no Cabo Santo Agostinho, eu vou 1 a 2 vezes por semana, a estrutura tá montada. Quer ir pra lá? Eu disse, quero, na hora. Escritório, eu pegava 2 anos de um metrô pra chegar lá. Mas tinha que ir. Mas essa hora tu ainda tava no Janga, não? Não, aí eu já tinha voltado pro Recife. Decidi voltar pro Recife pra tentar... Já tava mais perto. Pra tentar me engajar. Eu nunca fui funcionário de escritório nenhum. Não tô dizendo isso com orgulho, não. É um fato na minha vida. É um caminho. Nunca fui funcionário de escritório. E aí Elon disse, vem pra cá. Elon, aposentado do Bandep, tinha uma outra velocidade de vida. Sim, ele já há mais de 60 anos. Justo, legítimo. Trabalhou e contribuiu a vida inteira. E eu tinha que ganhar dinheiro pra começar a construir minha vida. Rapaz... Ele monta o escritório, ele me dá a chave do escritório, diz que se você quiser vir de segunda a sexta, venha. O que a gente fizer aqui, a gente vai dividir por igual. Sim. Você não precisa pagar nada aqui, o que eu montei, ar-condicionado, computador, pra mesa. Ele, um bom negócio, viu? Também. Também foi um bom negócio, mas eu sinto que ele fez pra ajudar, porque ele me entregou a chave do escritório dele. Sim. Felipe, eu abria de segunda a sábado. O escritório. Lá, tudo lá. Segunda a sábado. E foi um tempo bom, uma outra coincidência. Não é coincidência, foi coisa de Deus mesmo. Eu tenho muita fé cristã. Época de swap. Eu tava no Cabo. Então tinha um movimento muito bom, uma engrenagem muito boa. Então eu consegui me organizar. Sim. Consegui comprar o primeiro carro, organizar os ternos, consegui fazer vários cursos de pós-graduação, enfim, nesses 2 primeiros anos. Agora eu trabalhei muito. Eu lembro, como se fosse hoje, de até 3 horas da manhã estar fazendo petição. Dormi no escritório, eu tinha uma sala em casa que era o escritório. Dormi no escritório e 6, 7 horas me levantar para voltar para o escritório. Então, assim, cheguei a dormir 2, 3 horas. E o trânsito, eu tenho um consultório lá no Cabo nessa época, era absurdo. Se pegasse o pique mesmo... Não, se caísse uma laranja na BR, parava tudo. Acabou. Muitos ônibus, um tráfego intenso. Mas enfim, aí já ia de carro pro Cabo. Tu já tava com o teu carrinho. Já tava com o carrinho. Aí a vida aposentou. Aquele Motorola tu aposentou. Não, aposentei. Já tava guardado. Aí já tava guardado. Aí a vida começa, de fato, a virar e a gente começa a desenvolver network, a gente começa a desenvolver parcerias, a gente começa a entrar forte no ensino, né? Eu fiz... E no mundo... Hoje você é professor também. E no mundo da OAB também, tu já tinha essa vontade de estar dentro do sistema? Na verdade, eu observo a OAB desde o tempo de estudante. Certo. Né? Desde o tempo de estudante que a gente já observa como funciona a OAB, que a gente é acolhido na Casa da Cidadania, ainda como estudante. E isso me demonstrou interesse. Meu primeiro acesso na OAB foi em 2017. Já foi um pouco tarde, já tinha alguns anos já na advocacia. Quando o então presidente Rony decide montar a primeira comissão de perícias. Eu sempre estudei perícia e passei no mestrado da Universidade de Pernambuco. Mais uma vez a universidade pública, né? Se fazendo presente. Isso. Passei e aí eu digo, bom, eu entrei aqui, não entrei para brincar não, vamos trabalhar. E aí a gente começou a desenvolver estudo. Eu fui orientado por 2 excelentes professores, que foi a professora Eveline Soriano e o professor Marcos Carvalho, né? Ela odontologista e ele médico legista, mas ambos formados em direito também, com uma visão multi-interdisciplinar fantástica. Eu devo muito a eles, muito. Né? Eu devo minha retórica de vida acadêmica porque eles me incentivaram no mestrado. Você já até fez alguns cursos, você promovem? Sim, né? Sim, fiz pós-graduação, enfim. Aí eu fiz o mestrado, fiz 4 pós-graduações, né, em áreas... Não parou de estudar. Não, até hoje. Final do ano passado, a Universidade de Pernambuco abriu a primeira seleção para o doutorado em perícias forenses. Sim. E eu tive a felicidade de passar em primeiro lugar. Tive a felicidade de passar... Então, se tiver uma vaga, vai com a vaga. Não, eu vou em cima, né? Acho que foram 200 inscritos, não lembro exatamente a concorrência, mas eu tive a felicidade de passar em primeiro lugar. E tem explicação, não é porque eu sou excelente, não. É porque a universidade, quando faz essas seleções, ela tem uma fase que se chama prova de títulos. Sim. Que avalia a experiência, a produção acadêmica, o quanto esse sujeito produziu. E eu sempre produzi muito. Então, eu acho que o meu maior peso
foi a prova de títulos, né? Foi o quanto que eu acumulei de bagagem na vida e eu levei isso numa comprovação. Né? Então, assim, eu nunca parei de estudar até... Tu dorme até não, cara? Porque Rapaz, vai emendando. se a biologia e a anatomia permitisse, eu não dormia, porque eu gosto de trabalhar. Sim. Eu gosto de produzir, eu gosto de estar em contato com as pessoas, eu gosto de me sentir útil, isso para mim é muito importante. E aí, voltando, em 2017 a gente inicia os trabalhos da Comissão de Perícias Forenses, o presidente Bruno, que vem na sequência, deu continuidade, fortaleceu o nosso trabalho. Aí, de Bruno para Fernando, pessoal, entendendo que a gente tinha um nível de contribuição e a OAB passou, por força de uma regulamentação nacional também, mas já existia uma sensibilidade local, a incluir advogados e advogadas negras nos espaços de gestão, né? Entendendo a experiência prévia que a gente tinha nas comissões, faz um convite, né, para a gente participar da gestão. A gente participou da gestão da CAAP no triênio passado, presidência geral Fernando Ribeiro, Iane Cabral, junto na CAAP, dois advogados que eu tenho uma enorme admiração e que aprendi muito com eles, né? E nessa eu continuo participando da gestão, estou ali na comissão de perícias, estou ali na comissão de sociedade de advogados, contribuindo com o sistema, porque aí é um voluntariado, né? Aí você presta serviço para contribuir, construir, fortalecer a classe. E, logicamente, você acaba conhecendo muita gente. Sim, né? claro. Você acaba desenvolvendo ali sinergia com muitas outras pessoas. Mas aí é onde eu te conheço e vejo o teu trabalho de excelência, cara. Foi aí que eu te conheci, uma aguinha aqui também, e aí eu vejo que você tem um pique de trabalho diferente, né? Você realmente se dedica demais. E isso eu acho que toda a tua vida é que você fala, tentei conseguir, porque é exatamente o que você te representa. É isso, eu agradeço muito esse espaço podcast, porque talvez essa experiência não é a melhor não, mas serve de incentivo para alguém. Por exemplo, eu fui o primeiro advogado da minha família. Sim. Eu ainda nem tinha dito isso. Sim. Então, assim, eu não tive um tio para herdar o nome, eu não tive uma mãe para herdar nome de profissão de atuação jurídica, né? Infelizmente, a gente percebe, é uma crítica que eu teço, que algumas regiões do país valorizam muito essa coisa hereditária, né? Não porque é filho de fulano, porque é sobrinho de fulano. E não é um problema. Eu espero que meu filho, com um pouco mais de conforto e acesso que tem, seja uma pessoa melhor do que eu e tenha outros acessos diferenciados. Mas, assim, eu fico muito feliz quando as pessoas se abrem para o novo e se prontificam a dar uma oportunidade a desconhecido mesmo. Pô, o cara foi ali, estudou, fez um curso tal. Vamos monitorar, supervisionar, mas vamos dar uma oportunidade. É a meritocracia, né? Cara. Meritocracia, acesso, justiça social, né? Democracia na ocupação dos espaços de poder. Isso é muito importante. Abrir-se a esse tipo de visão. Eu falava numa rádio aqui, não sei se posso citar o nome. Pode, é concorrente da gente, mas pode. Então pronto, eu falei na Rádio CBN por esses dias, provocado por Geraldo Freire, a respeito de empresas familiares que quebram, né? Quando você bota o filho ou o neto à frente da gestão, o fato dele ser filho ou neto não traz habilidade de gestão, não. Exatamente. Ou ele é bom em gerir, ou ele recebe cotas daquela sociedade e contrata alguém do mercado que tem aquelas competências e habilidades, senão vai quebrar. Não quebra. Se não quebra. Então, assim, a mesma coisa funciona nos demais espaços. Quando a gente delega a alguém determinadas funções, é porque a gente acredita no potencial, ou no mínimo a gente vai dar insumo, vai desenvolver, aquelas competências são compatíveis com o exercício que se desenvolve e daí por diante. Então, a gente precisa se abrir mais para isso. E eu costumo dizer, quem tem empresa familiar vai passar para o seu filho, vai passar para o seu neto, ok, tranquilo, passe. Agora, dê a ele o acesso e as ferramentas que são necessárias para gerir, porque senão o negócio vai morrer ali. Tem uma história interessante. Eu tive uma aluna numa faculdade no Recife, a primeira a chegar, participava de tudo, tirava notas boas. Eu lembro que no primeiro dia de aula, eu sempre faço pergunta à turma nova que eu estou conhecendo, e quando eu perguntei, por que você está no curso de Direito? Porque meu pai e minha mãe me obrigou. Foi a resposta que ela deu. E aquilo me trouxe uma angústia muito grande. Mas ao longo do semestre eu fui observando. A aluna número 1. Mas o motivo, na minha percepção, é muito ruim. Né? Ela pode não ser feliz com aquela escolha. Ou mais na frente ela pode fazer a segunda escolha, que é a que ela quer. Mas ela dizia abertamente em sala de aula. Eu estou aqui porque meu pai e minha mãe me obrigou, me pediu, ou me colocou nessa condição. E isso é ruim. Porque essa estratégia, em algum momento, vai cobrar a conta. Né? E isso pode acontecer com ela, isso acaba acontecendo com muita gente. Eu não sei se no direito é isso, mas no odonto a gente dizia que tinha a maldição da Laure, viu? Quem era laureado depois não chegava a virar realmente dentista mesmo, assim, praticar mesmo a odontologia de fato. Sabe? Eu não sei se tem isso. Eu não sei se o meu colega que foi laureado exerce direito, mas ele fez uma segunda graduação em História,
salvo me engano, é professor de escola pública ou de universidade nessa área, e tem muito sucesso nessa área, mas eu não me recordo dele trabalhar no direito, tem nenhuma função típica do direito, mas uma mente brilhante. Eu não fui laureado, não foi logo dizendo que eu não fui laureado. Aí você hoje você tem seu escritório, né? Você hoje é coordenador de faculdade, Sim. dá aula, tempo, assim, tu tem uma agenda de aulas. Como é teu dia a dia hoje, cara? Eu cheguei a dar 6 dias de aula por semana, manhã e noite. Aí vem a pandemia, converte tudo para o ensino à distância, certo, e isso me causa certos bloqueios. Certo. Para a sala de aula. Eu tenho certa reserva com aquele... Porque ninguém se preparou. Sim, né? Lógico. Se o aluno sofreu alguns impactos e a percepção da educação para ele ficou defasada, e o professor também. Eu acho que ninguém ensinou a gente a fazer isso, não. Mas as escolas e as academias cobravam. Né? E cobravam com muito rigor. Tem que dar aula, tem que fazer isso. Então, assim, isso para mim foi um impacto muito grande. Mas sim, hoje eu estou em sala de aula presencial, eu prefiro o presencial, porque eu gosto dessa energia do presencial, nada contra o remoto, isso é um problema que eu desenvolvi na pandemia. E hoje eu dou 2 noites de aula apenas, eu não dou mais aulas pela manhã, certo, eu decidi desenvolver esse tempo para outras atividades, eu dou 2 dias de aula à noite, uma na Mata Sul do Pernambuco e outra na capital. Eu ainda ensino na faculdade aqui na capital também. Sim. Né? Então, são apenas 2 dias de aula. Em algum momento eu só queria uma, mas quando eu fui pedir demissão dessa faculdade aqui no Recife, minha coordenadora literalmente não deixou. Disse, não vou lhe dar a demissão, não vou deixar você pedir. Ela abusou do prestígio pessoal que tem, da amizade que tem comigo, né? A professora Mariana Clemente, aqui eu mando um abraço, e disse, não, você não vai sair daqui não. Então eu mantenho uma noite. Terça à noite eu estou em Palmares, quinta à noite eu estou em Recife dando aula. Minha estratégia de academia é essa, até porque eu precisei enxugar os meus quadros para me dedicar ao doutorado. E aí você está um pouco afastado do sistema OAB nesse momento? Isso. Mas... Eu não estou na mesa de gestão. Certo. Né? Eu não estou participando da gestão. Eu participei da gestão no triênio passado. Eu participo de uma comissão temática que tem desenvolvido um trabalho importante em prol das ciências forenses. Né? Mas sempre estou colaborando na qualidade de conselheiro. Eu sou conselheiro titular, né? da OAB Pernambuco, conselheiro seccional. Então, as contribuições de conselheiro requerem um tempo diferenciado. Na gestão tem que estar todo dia, tem que prestar atenção e tem que dar contribuição todo dia. E planos, cara? O que é que você daqui para frente? Daqui a 10 anos a gente se reunir aqui novamente? Não espero que não demore tanto, mas a gente se reunir, fazer um podcast. O que você acha que quem vai ser Diogo daqui a 10 anos? Vamos lá. Paralelo a tudo isso, eu sempre empreendi. Eu empreendo na educação. Né? Então eu pretendo fortalecer meu negócio educacional, né? E eu trabalho já com público de educação superior, ou seja, são formados que querem se especializar na área de perícias, de bioética, de biodireito. Então eu trago algumas expertises relacionadas às ciências forenses e ao direito médico para profissionais já formados. Então eu quero fortalecer esse negócio e eu quero cada dia mais prestar minha colaboração no campo das ciências forenses. Quem sabe daqui a 10 anos eu sou aí uma das pessoas que mais contribui, porque eu gosto disso. Né? Eu gosto da linguagem da ciência atuando no direito. É por isso que eu estou nesse doutorado e eu quero contribuir com as pessoas. Né? Eu quero desenvolver esse conhecimento. A gente fez ano passado aqui um seminário internacional, trouxe um perito forense internacional da ONU, um dos profissionais mais premiados do mundo, que é o professor português Duarte Nuno Vieira, trouxe um juiz de Lima, no Peru, que é o professor Pedro Donaires Sanches, para falar dessa integração científica e o quanto ela colabora para o direito, para a ciência, enfim, para tantas outras áreas. Então, eu espero fortalecer esse negócio, porque é importante a gente sobreviver e pagar as contas. Lógico. Né? E eu pretendo continuar colaborando com a área das ciências forenses. Eu costumo dizer que se tem uma coisa que eu digo, vou morrer fazendo, é isso, porque eu gosto, porque eu peguei a engrenagem, porque eu consigo trazer um nível de colaboração e consigo aprender muita coisa. Então é algo que me motiva, é algo que me fascina, é algo que eu gosto de estar associado. Eu vejo que o seu caminho já está traçado, cara. Isso é muito importante. Às vezes eu faço a pergunta para algumas pessoas, e as pessoas fazem, não, daqui a 10 anos, talvez o projeto que eu vou começar... Não, o seu projeto já começou. Você está desenvolvendo, né? E o caminho é isso mesmo. Acho que quanto mais você tiver já aprumado, né, digamos assim, eu acho que vai dar certo. É isso. E que a gente possa agregar pessoas, né? Eu sempre costumo dizer, quando a gente está em projeto grande, a gente não vai sozinho. Então, o que eu mais gosto é formar time. O que eu mais gosto é ter gente trabalhando, é
desenvolver talento, é ver que a gente conseguiu promover a ABC, é ver que a gente conseguiu ajudar ali alguém a construir um projeto e ele teve acesso na universidade, porque alguém fez isso comigo. Sim. Né? E aí tem uma história, sabe, que vale a pena muito contar. Às vezes a gente ajuda muito, né, as pessoas a construir esses projetos e às vezes as pessoas olham para você com gratidão, né? Sim, Tá, já claro. tive acesso, deu tchau para lá e algum aborrecimento acontece. Aí teve um momento na minha vida que eu disse, rapaz, eu não vou estar junto de mais ninguém, vou ali usar uma perspectiva mais individualista. Aí resmunguei para um colega meu que é advogado, chamado João Oliveira, um grande advogado trabalhista. E eu resmunguei assim para João, João, eu fiz pro fulano e aí, ó, que eu ganhei, o cara, né, traiu o nosso grupo de trabalho e tal. João olhou assim para mim e disse assim, tu não vai fazer isso nunca, Diogo. Tu não vai deixar de desenvolver talento, de ajudar as pessoas e de liderar time nunca, porque esse é o teu DNA. Tu vai negar a tua existência. Não vai, nunca. Rapaz, aquilo entrou em mim com um nível de profundidade tão grande que até hoje eu levo isso comigo. A gente faz porque é a nossa natureza, é o nosso DNA. E as pessoas vão escolhendo o caminho. E nesse processo de vida é natural as aproximações e os afastamentos. Isso é normal. Eu entendi, lógico. Cheguei no nível de maturidade da vida que isso é normal. Lógico, a gente quer estar junto de gente boa sempre. Quer estar junto sempre de você, porque você é um cara que me inspira no empreendedorismo. Né? E acho que empreendedorismo tem que estar em tudo. Um advogado que trabalha para si de forma autônoma, ele é um empreendedor. Sim, nato. É lógico. Né? Então, a gente aprende muito com as estratégias do mercado e você tem sempre boas estratégias. Mas a vida vai trilhando os caminhos e quando você menos espera, um caminho novo acaba trazendo uma nova oportunidade. Mas o mais importante aí que você está fazendo é replicar isso aí. Inclusive, viu, produção? Lembrando aqui da Max Branco, tá? Que é um escritório de contabilidade que a gente montou, né? E a Max nada mais é do que a gente está replicando o que a gente já traz foi ajudado, tá? Ótimo. É impressionante como a contabilidade, eu sou irmã contador, ela consegue ajudar dentro da lei, obviamente, dentro dos parâmetros da lei, a gente pagar um imposto mais justo. Isso é importante. Entendeu? Então, assim, alguns amigos agora que a gente já está trazendo a Max Brancos para os amigos, estão vendo digamos assim, essa atuação de um escritório sério, como você, que é um cara que vai em busca pô, vamos na lei, vamos tentar fazer dessa forma, trazer para a gente um benefício, repito, dentro da lei, mais justo, e faz com que a gente tire da nossa empresa uma carga tributária do consultório, da clínica, de quem tiver, de um restaurante, enfim. Então, pessoal, a Max Branco Contabilidade, depois a produção vai colocar depois o Instagram, quem precisar aí, recomendo demais, tá bom? Eu posso falar porque estou autorizado a isso. Meu irmão é contador, mas ele se dedica à academia, então minha contabilidade é com a Max Branco. É isso aí. Então assim, eu sou suspeito para falar porque realmente conheço, gosto e confio, tem muita credibilidade. Vamos para cima. Vamos agora entrar numa parte que eu gosto muito, que é do bate-bola, tá? Opa. Eu queria saber um pouquinho de você, é o seguinte, o que, assim, na tua vida, eu vi que você é um cara que a gente deve se espelhar, de verdade mesmo. Obrigado. Mas o que tu indica, assim, de um filme que você diz, pô, esse filme mudou, mexe muito com... Ou um filme do nada que você diz, mesmo, eu me divirto com esse filme. Rapaz, é o seguinte, um filme eu gente. gosto muito de narrativas, né? Sim. Eu gosto de história de vida, eu gosto muito do cinema brasileiro. Sim. Então, uma história que retrata um pouco a minha história, Sim. que retrata um pouco a história da maioria dos brasileiros, são Os Dois Filhos de Francisco. Aquilo ali, pra mim, velho, não sai de moda. Sempre que posso eu assisto, me emociono, inclusive. Mas teu pai e tua mãe não enfiou ovo cru pra você na guarda-bagagem, não precisou. Não, tiveram outras coisas aí, né? Não, mas é um Fizeram filme, outras coisas comigo. Filme maravilhoso. Mas tudo pra impulsionar também, né? Tudo pra colocar a gente. Se você for ver, você... Tá, eu te falei aqui uma história bem interessante. Você perguntou se teu pai enfiou ovo. Meu primeiro cliente, e se mantém até hoje, foi um médico oftalmologista. Teu pai encheu o Meu pai chegou lá e disse assim, olha, tá vendo... bolsista do ProUni, a história de vida dele é isso. Ele agora é advogado. Aí entregou um cartão meu. Aí o médico me liga. Eu não tenho medo de advogado não, Felipe. Aí o médico me liga. Rapaz, seu pai é apaixonado por você. Vem aqui que eu quero falar com você. Até hoje eu sou advogado. Então... Né, doutor Moisés Emery. Eu vou citar o nome dele porque é uma pessoa assim, fantástica, brilhante. Me deu essa oportunidade. São mais de 10 anos de parceria, de prestação de serviço. Um filme sucesso. Né? E foi meu pai. Não fui eu não. Foi meu pai que foi lá buscar esse apoio. Então é um pouco da história Os Dois Filhos de Francisco, quando ele sai usando as fichas ali que tem para poder achar um espaço. Então eu me espelho muito naquele filme porque é um pouco da minha história. Me conta uma coisa, tu gosta de viajar, né? Gosto de viajar. Tem um lugar que você quer conhecer ainda? Eu tenho vários lugares que eu quero. Não, esse aqui eu tenho que ir, cara.
El Fim do Mundo, Ushuaia. Ushuaia. Eu quero ir lá pra Patagônia, Argentina. Tá muito longe, não. Não, né? mas me lê agora, deu uma aumentadazinha no. Não foi ele, obviamente, mas a política dele fez a gente viajar agora com mais. Rapaz, Aumentou bastante. eu vim agora passei o Réveillon em Foz do Iguaçu. Aí fui na Argentina, né? Porto Iguaçu. Meu amigo, por exemplo, eu almocei em restaurante que eu almocei há 3 anos atrás. Sim. O dobro do preço. Não, O dobro do preço. Eu paguei o ingresso para ir nas Cataratas da Argentina 2 vezes o preço que eu paguei há 2, 3 anos atrás. Então, assim, ainda assim, importa dizer que vale a pena e é um valor que a gente pode... É porque estava muito barato. Se brincar, alguns acessos no Brasil são até mais caros. Isso, é porque estava muito barato. Tava muito barato. Ainda é um preço que a gente consegue suportar, mas me chamou a atenção a velocidade do aumento do preço. Então, mas voltando aí, você perguntou, eu quero muito conhecer a Patagônia Argentina. Quero conhecer lá. Mas tu quer ir no inverno ou no verão? Eu quero ir em julho, eu quero ir no inverno, quero pegar lá aquele frio, não sei se vou durar 1 ou 2 dias lá não, Ushuaia, né? Enfim, conhecer aquela região. Tem outra cidade que agora não lembro, é o Calafate, salvo me engano, é o nome. Eu tenho estudado ali aquela região e tô vendo como é que eu posso ter esse acesso. Mas vai ter. Me diz uma coisa, tu tens um ídolo que tu faz, meu irmão, eu realmente, esse é o meu ídolo, eu me espelho. Então, eu acho que o ídolo de todo mundo, em primeiro lugar, é sempre a história de Jesus Cristo, né? Isso. Eu sou é o recordista. Eu sou um homem cristão, né? E não posso deixar de fazer essa premissa aqui. Mas olhando pro nosso plano aqui terrestre, que é o plano de Jesus Cristo, é divino. Exatamente. Foi terrestre, mas é divino. Eu me inspiro muito na história de Martin Luther King. Sim. Né? Eu me inspiro muito na história de homens negros que fizeram sucesso. Certo. Né? E Martin foi um mártir na época dele e ele abre passagem para vários outros homens e mulheres negras ter algum acesso nesse país. Então, assim, eu trago uma reflexão muito importante ao processo de luta dele numa época onde tudo era fechado. Segregação terrível. Porque é verdade, hoje a gente ainda sofre segregação em alguns espaços. Eu ando de terno e gravata, eu chego numa loja de departamento, sou confundido com segurança, com motorista, chego num shopping, né? E não tenho problema nenhum em ser confundido, são profissionais brilhantes que prestam um serviço muito importante para a sociedade. Mas ninguém olha assim e diz, ele é um doutor, ele é advogado. Não, as pessoas não olham. Então, esse é só um exemplo do racismo estrutural na nossa sociedade e como ele é reproduzido, como ele enfim, como é que ele deslancha. Então, eu tenho uma admiração muito grande pela história e pela obra de Martin Luther King. Me permite, inclusive, falar em relação ao preconceito, que é o seguinte, o pessoal que acha que não existe, faça um exercício aí. Onde que vocês estiverem, por exemplo, num ambiente de uma festa, ou um ambiente um pouco mais requintado, veja a quantidade de negros que estão frequentando aquela mesma área, você vai ver que ali é muito claro que ainda existe. Eu sempre faço esse exercício. Eu faço muito. Sempre. Na minha época de faculdade, eu não era o único não, mas de uma turma de 50 alunos devíamos ser uma média de 5, éramos 10% da turma. E isso acontece ainda. Eu acho que as coisas, a tendência, o mundo independente, a muita custa, está melhorando. Eu sou um otimista, cara. Eu também. Otimista. Se a gente olhar a época de Marte para hoje, tá muito melhor, mas tem potencial para melhorar. Existem alguns aceleradores que podem melhorar mais. Bicho, o maior arrependimento que você tem? Rapaz, o maior arrependimento que eu tenho, eu devia ter empreendido mais. Sim. Né? Eu resolvi. Veja, é um arrependimento parcial. Eu sou muito feliz na educação. Eu fiz bons amigos na educação e posso te dizer que boa parte do que eu tenho hoje eu devo à educação, mas ela não remunera o que se merece. Sim. Né? Então, quando eu olho hoje para a quantidade de horas que eu dediquei ao ensino superior, por exemplo, eu podia ter dedicado a projetos pessoais. Sim. Né? Então, assim, sob o ponto de vista do patrimônio, eu olho assim, poxa, talvez eu devesse ter canalizado melhor essa carga horária. Mas eu te digo, não é um arrependimento pleno, sabe? Eu acho que a abordagem estratégica que eu desenvolvi há 10 anos atrás teria sido diferente com a visão que eu tenho hoje. Mas tudo faz parte de um processo de maturação. Então, assim, me decepcionou um pouco o jeito que a educação superior, especialmente a privada, trata os seus professores. Me trouxe um pouco de decepção. Mas isso tem se realinhado, as universidades estão entendendo que o professor é a maior estratégia dos seus negócios, porque para algumas universidades é um negócio. Né? Sim. É uma concessão pública, é verdade, mas não deixa de ser um negócio. A empresa, no final, tem um balanço para fechar. Né? Então, a maioria tem se conscientizado. Espero que essa consciência se reverta
a melhorias, e vou ser direto, salariais e de condições de trabalho e de estrutura de pesquisa o mais rápido possível, porque nenhum país sério tem crescimento se não investir na educação em todos os seus níveis. Sim. A educação básica, no meu ponto de vista, é uma análise empírica, não tenho dados, mas a educação básica conseguiu se desenvolver muito mais do que a educação superior no país, especialmente quando a gente olha a educação superior privada. Para você ter uma ideia, Felipe, tem professores de educação básica que recebem mais do que um professor do ensino superior. E isso é muito preocupante, porque se a gente quer desenvolver e impulsionar o nosso país, a gente precisa investir em educação em todos os seus níveis. Então, ficou aí uma espécie de... Se eu tivesse na iniciativa privada 100%, talvez, sob o ponto de vista de riqueza e patrimônio, eu tivesse alavancado mais. Mas o que eu tenho é o suficiente, dá pra gente viver, né? Você perguntou aí, em algum momento me arrependi, mas sou feliz com as parcerias que isso me possibilitou. E isso, você é muito jovem. Então, vamos pra frente. Pouco... A gente aprendeu com isso, importante. Me diz uma coisa, tu tem saudade de quê? Qual é a tua saudade? Rapaz, eu tenho saudade do futebol que a gente tinha em 98, em 2002. Em 98 a gente perdeu aquela Copa, mas eu não sei como, né? Eu tava nessa rua aqui, torcendo pelo Brasil. Mas, enfim, eu tenho saudade do futebol de antigamente, né? Eu tenho um pouco de saudade da década de 90. Você é tricolor, né? Eu sou tricolor. Então tá explicado. Mas veja, pro tricolor, calma, eu digo sempre assim, é só um século ruim, pô. Acho que só esse século que é ruim. Quem sabe o próximo. Mas tão riquinho agora, tão bilionário. Enfim, um abraço, torcida tricolor. Vamos ver o SAF aí, né? Então, eu tenho um pouco de saudade das conexões que a gente tinha na década de 90, porque hoje todo mundo tá meio que aprisionado ao celular. Então, a gente não se conecta mais como se conectava ali na década de 90. A gente não se conecta mais como se conectava no início dos anos 2000. Isso é muito preocupante, né? Eu, por exemplo, quando estou com os meus filhos, com a minha família, a gente evita estar com o celular. Tem uma coisa que eu vou dizer aqui no seu programa, eu não acelero o meu áudio de WhatsApp. Opa! Aí você pode dizer assim, um áudio de 5 minutos, tem que acelerar. Talvez eu não escute. Certo. Mas eu não acelero porque a ciência diz que aquilo traz uma série de problemas à percepção de vida do indivíduo. Pode trazer até impotência. Quem disse isso foi a ciência. Bota no Google. Maria, bota na forma. Eu vivo acelerando. Não, eu não acelero. Você pode mandar para mim um áudio de 6 minutos. Eu não vou acelerar. E isso aguça muito a nossa ansiedade. Rapaz, impotência, hein? Isso impotência e ansiedade. Então, eu tenho muito cuidado com essas coisas. Então, eu não acelero. Porque hoje para mim, o mal do século é a ansiedade. Existe aquela ansiedade boa, né? Mas existe aquela ansiedade que faz muito mal, que atrapalha o processo de decisão, né? Que atrapalha o nosso fluxo de saúde mental. Então a gente precisa primeiro, entender que isso é um problema, porque as pessoas não estão... Você vê lá, o meu WhatsApp fica aquela sinalização de azul, né? Eu sempre falo do exemplo do WhatsApp. Tá assim, azul. Quem é azul vai ver que eu visualizei. Eu também. Mas entre visualizar e responder existe uma distância. Muito grande. Muito grande. E esse time é do meu corpo, é da minha mente. E às vezes eu tenho o direito de esquecer, né? Aí você manda uma interrogação. E aí, Diogão? Pô, beleza. Felipe mandou um zap pra mim. Às vezes, Felipe, eu me afasto literalmente do celular. Sim. Porque eu tô em algum processo importante. Por exemplo, eu me dediquei ao doutorado. O WhatsApp eu respondi 3, 4 pessoas. Porque eu estava me dedicando a um processo de doutorado, né? Então, assim, esse negócio de grupos... Então, eu hoje tenho um controle e uma visão sistêmica, e eu diria até científica, muito grande sobre como o celular influencia a minha vida. Eu costumo dizer que eu estou num processo de construção onde eu quero controlar o meu acesso. Quer dominar. Eu quero dominar isso aqui e não ser dominado. E onde eu vejo as pessoas serem dominadas pelo uso dessa ferramenta. Esse é um problema de saúde pública que não está sendo revelado ainda, mas coloca naquela conta dos 10 anos. Isso vai ser uma epidemia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, meu amor, você ouviu no que ele falou aí, então não vou acelerar mais. O que aconteceu ontem não vai mais acontecer, eu prometo. Já tá... Eu não disse que não tem nada a ver com tudo que acontece na minha vida, é só o celular. É isso aí. O celular é uma ferramenta eficaz, ajuda muito, mas está dominando as pessoas. Mas nós vamos aprender ainda, né? A lidar com isso. Cara, foi uma conversa, mais uma vez, maravilhosa. Sempre quando a gente se encontra, essa conversa boa. Você é um cara inteligente, bom de... junto. Cara, tem pessoas que é bom de ter como amigo, de ter como parceiro, de ouvir a tua história mesmo, que essa história... Ela é uma história de muita gente que está aí em casa, não posso, eu não consigo, talvez eu por isso. Você é prova viva que se consegue. Então, exatamente. Assim, teu caminho nada mais nesse teu caminho de sucesso, nada mais é do que merecedor. Você é a própria meritocracia,
Obviamente teve as ajudas que tem que se ter. Os incentivos, ajudas, né? Os incentivos. E isso, você agarrou todas essas oportunidades. Então, assim, cara, é um prazer ter você aqui, obrigado, viu? obrigado Espero que a gente convite. venha conversar. Era para ter uma nossa amiga hoje também, né? A gente vai trazer depois a dupla. Não, traz né? depois. Trazer a Mas dupla. obrigado a você e parabéns por esse programa. Você tá aí entrando na rede de comunicação que fala com as pessoas. E antigamente a gente dizia, fala com o jovem. Não, fala com todo mundo, Isso, né? todo Com mundo. quem é adulto, com quem tá na melhor idade. Estamos em segundo lugar, perdendo só pro Big Brother hoje. Opa, isso é bom. Então Isso é pro bom. Big Brother, mas assim, eu acho que essa turma Mas a qualidade aqui eu te garanto. É bem melhor. a qualidade, eu acho que essa turma vai claudiar lá no Big Brother. Eu não tô É. achando essa turma muito animada. Obrigado. Você é repito, é um empreendedor que inspira, né? A sua vida também é uma história de vida que deve inspirar várias pessoas. E quem tiver o privilégio de trabalhar com você, de lidar com você, de desenvolver, né, qualquer estrutura perto de você, vai aprender muito. Viver contigo é uma faculdade ambulante, porque tu tem muitas estratégias de negócio também, e isso é muito importante. Isso vai desenvolver o nosso país, a gente precisa empreender. Né? A gente precisa acreditar no país, mesmo com a carga tributária pesada, né? Mesmo com tantos impasses aí, porque parece que o país não incentiva isso, mas você é uma história vitoriosa. Tenho muito orgulho de dizer que sou seu amigo. Obrigado. Estamos juntos. Valeu. Pessoal, mais uma vez, a gente tá se despedindo hoje, tá faltando meu amigo aqui, mas ele volta, viu? Ninguém fique preocupado, não há crise nesse relacionamento. Então, assim, diretamente aqui dos estúdios Chico Branco, um abraço para todo mundo. Muito obrigado, Diogão. Valeu, Felipe. Até a próxima.